Primeira discussão do processo número 160/2015, projeto de lei número 025/2015, estima a receita e fixa a despesa do orçamento programa para o exercício 2016, autoria, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Eu quero aqui estar contribuindo com o processo número 160, que é a despesa e receita para o ano que vem. Senhor presidente, é quantos minutos aqui? É 15? 15 minutos? 15 minutos, né? Bom, eu queria aqui fazer aqui alguns apontamentos, algumas preocupações, mas vamos ver se o tempo é suficiente para se fazer. Primeiro momento, acho que talvez o mais importante aqui é em relação à questão da contribuição de iluminação pública. É importante destacar o seguinte: vai ser cobrado o ano que vem uma cobrança, aliás, uma contribuição de iluminação. Valores que já foram falados durante a aprovação da lei, da contribuição, e também durante da lei da revogação, que ficou bastante claro. Aqui, por exemplo, em relação à receita por ano que vem, existe uma previsão de 1 milhão. Mas a gente sabe que, se fizer todas aquelas contas, assim como também o senhor prefeito nos informou, vai se arrecadar algo em torno de 10 milhões. Então existe uma diferença de mais de 9 milhões no caso. E quanto você fala também na questão do recurso destinado à manutenção da iluminação pública, 1.200.000. 1.200.000 é que se gasta hoje. O ano que vem vai ser a mesma coisa? Esse é um questionamento. Uma coisa que eu vejo, né? Eu acabei observando a questão do consumo de energia, que é diferente da manutenção. Vai se pagar algo em torno de 10 milhões pelo consumo de energia, pelo consumo, que é diferente de manutenção. Então, existem uns pontos que são contraditórios aí. Isso em relação à contribuição de iluminação. É importante destacar aqui também que a empresa que presta serviço aqui, eu não sei até quando vai esse contrato com a empresa, a RT Energia, que é de Lorena. Para vocês terem uma ideia, um condomínio fechado, para você fazer a troca de uma lâmpada, você tem que solicitar essa empresa que é autorizada para fazer essa troca. Eu sei que tem um condomínio aqui, eu não vou falar o nome, para trocar 4 lâmpadas dentro desse condomínio, Arilton, a empresa cobrou R$ 2.900 para trocar 4 lâmpadas. Eu não sei quais são os critérios para fazer essa troca. Quase R$ 3.000 para trocar 4 lâmpadas dentro do condomínio. O senhor me concede uma parte? Ok. E mesmo com a contribuição, vai continuar cobrando, porque a lei não alterou isso e a responsabilidade dos condomínios vai continuar sendo dos condomínios. Enquanto que foi dito pelo Marcos Scarpa, que é o institucional da Bandeirantes, que o custo
para fazer a troca é de R$10 o poste, não é? Não foi isso que ele falou na rádio? R$10 o custo da troca de uma lâmpada. Enquanto que a empresa cobra... Desculpa, Edgar, R$10 você não paga nem a lâmpada. Não, por poste, a manutenção do poste. Foi dito na Bandeirantes. Não é possível, uma lâmpada... Na rádio mensagem. Só uma lâmpada dessa... Eu lembro que o Fernando, ele falou isso na... Vereador, o senhor permite uma parte? O que acontece é o seguinte, A manutenção, nos digo da troca de lâmpada, desculpa. o diretor da Bandeirantes, o Marcos Scarpa, teve na rádio mensagem, inclusive, pela manhã, no dia que foi feita a votação aqui, né, dessa lambança aí da taxa de iluminação, né? O que acontece é o seguinte, ele deixou bem claro que, há anos atrás, a manutenção por ponto de iluminação sairia de R$3 a R$4. Hoje pode chegar no teto de R$10 por ponto. Isso não é troca de lâmpada, é cálculo estatístico para dar manutenção por ponto, entendeu? Um poste. Jacareí, por exemplo, tem 22 mil lâmpadas. Mas não tem como, né? Então, 22 mil lâmpadas multiplicado pelo valor de manutenção, tá? Não é valor de lâmpada, é valor de manutenção, tá? É o cálculo que é feito pela Bandeirantes, ele sabe o que está falando. Então, daria R$220 mil. Mas nós sabemos que a prefeitura quer arrecadar R$850 mil, que é um saque, né? No bolso da família, né, Edgar? Então é isso, viu? Arildo, então não é a troca de... Desculpa, é a manutenção de um poste. R$10, tá? Desculpa que eu acabei... Tá? É uma média que ele faz, dividindo pelo número de pontos de iluminação. Eu só achei, né, o absurdo de se ter que pagar R$2.900 para se trocar uma lâmpada, quer dizer, 4 lâmpadas dentro do condomínio, né? Isso achei... E a empresa que presta serviço aqui, né? Que está autorizada, né? Mas eu não entendi, você está indignado porque a empresa cobrou... Exatamente. Ué, mas é que o condomínio, por isso que é condomínio, é fechado, só tem acesso quem mora lá. É como se eu estivesse dentro da minha casa. A lâmpada da minha casa, eu que pago para trocar. Se tiver um problema elétrico dentro da minha casa, eu tenho que contratar um eletricista e pagar. Mas... Condomínio só entra quem mora lá, não é público, Não, né? não, é assim, Arildo. Isso. Quando você coloca a energia elétrica dentro de um... Você acaba doando isso depois para a empresa que é concessionária, no caso, porque senão depois toda a manutenção fica por sua conta. Tá? Agora, se de repente você tem uma lâmpada dentro do condomínio, tudo bem, se o condomínio tem que pagar, mas não um valor de R$2.900, que é a única autorizada para fazer essa troca. R$2.900, uma lâmpada. Eu só achei R$2.900 um absurdo, né, para trocar 4 lâmpadas, né? Tá. Edgar, é só assim, a gente fica batendo cabeça aqui, até constrangedor, exatamente que a prefeitura não mandou a cópia desse contrato. Se a gente tivesse a cópia desse contrato, exatamente, teria uma cláusula dizendo qual é o critério para pagar os R$100 mil. Então, acho que vale a pena a gente fazer o pedido de informação para a próxima sessão, pedindo isso, porque essa conta de fato não fecha. Mesmo, vamos chutar que não seja R$10 a lâmpada, que seja lá, vamos R$50. R$50 vezes 22 mil lâmpadas, a gente está falando do quê? De 50 vezes 22 mil lâmpadas, a gente trocaria num ano a cidade inteira mais de uma vez. Então, mesmo R$100 mil está pagando hoje, já é caro, porque a prefeitura pagava 50 mil para a Bandeirantes trocar. Porque para ela pagar, teve que começar a ser 100 mil, depois falaram que era 250 mil, agora virou 850 mil. Então, assim, até hoje não está esclarecido, a gente tem que continuar investigando isso. Entendi, obrigado. Bom, então, em relação à contribuição de energia, a questão do consumo, tudo mais, existe essa diferença no caso. Bom, multas a serem cobradas no município. A previsão é de R$7.700.000 é a estimativa de cobrança de multa em nossa cidade. E eu queria também verifiquei aqui, em termos de despesas, não existe nada em cima, por exemplo,
da questão de semáforos aqui em Jacareí. Eu falei dos semáforos aqui outro dia, que era importante você fazer a colocação de semáforos mais modernos. E não existe nada nesse sentido também. Bom, Hospital Municipal é uma questão também que é importante destacar. Por ano que vem está sendo destinado R$101 mil para a construção do Hospital Municipal. Eu vejo que não existe nenhuma possibilidade. Enquanto que, por exemplo, a UPA lá do cemitério ali, é 11 milhões para se concluir aquela obra no caso. R$101 mil para você fazer a construção e 11 milhões para você fazer uma unidade de pronto atendimento. Não é pronto-socorro. Bom, eu vejo também que aqui, em relação à pavimentação, eu vejo que vão recapear muitas ruas aqui, pelo que eu vejo, será destinado um montante de R$7.200.000 para você fazer recapeamento. E o interessante é que eu vou falar o nome dessas ruas. Variante Lucas Nogueira Garcês, Avenida São Jorge, Avenida Maria Augusta, Avenida Avareí, Nicola Capucci. Ora, eu vejo que existe muitas ruas em nosso município que nem asfalto tem. Eu vejo que a prioridade, no caso, é você asfaltar ruas que você não tem o asfalto no caso. Agora, só recapeamento, R$7.200.000. De ruas que eu não vejo tanta necessidade agora. Talvez um 22 de abril, o Ijal, o Irajá, algumas ruas do Igarapés, seriam mais prioritárias, no caso, você ter a pavimentação. Eu citei algumas, existem outras, muito mais aí, para se pavimentar. Mas essas estão esquecidas. Eu vejo também que aqui, estradas rurais, sendo destinado R$500 mil. R$500 mil, você tem em nossa cidade mais de 400 quilômetros de estradas rurais, no caso do município. Com R$500 mil você não faz nada. É muito pouco. R$500 mil. A questão da revitalização da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Eu acho que, por exemplo, aqui, R$318 mil para fazer a revitalização da Lucas Nogueira Garcês. Não vai ocorrer essa revitalização, no caso, lá. R$315 mil para se revitalizar a Lucas Nogueira Garcês. E também existe um montante destinado a ciclovias. R$1.000. R$1.000 para fazer as ciclovias em nosso município. É para não fazer. A outra questão que me chamou a atenção, até eu fiz um comparativo, está encerrando a minha fala aqui, mas semana que vem estarei continuando. Eu fiz um comparativo da folha de pagamento do gabinete do prefeito, mais a secretaria de governo. A somatória vai dar R$3.342.000. Folha de pagamento. E uma secretaria de planejamento que tem engenheiros, arquitetos, topógrafos, né, tudo mais, R$4.104.000. 2/3 a secretaria de governo e mais o gabinete gasto.
E sendo que você tem uma secretaria de planejamento que é altamente técnico, se gasta tão pouco. Então eu vejo que ou a Secretaria de Planejamento ganha muito pouco os funcionários, ou se paga muito lá na Secretaria de Governo ou no gabinete do prefeito. Eu vejo que o número, em termos de números de funcionários, tanto a Secretaria de Governo como também o gabinete do prefeito é bem menor. Porque no planejamento, por exemplo, você tem engenheiros, arquitetos, topógrafos, eu falei para vocês, tem os fiscais também. Então são inúmeros funcionários. Um gasta, os dois juntos, 3.300.000 e o outro 4.104.000 reais. Então é uma coisa que me chamou a atenção, esse comparativo no caso da Secretaria de Planejamento mais a Secretaria de Governo e também o gabinete do prefeito no caso. Semana que vem eu volto novamente. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pela internet, tá? O que nós estamos aqui abordando nesse projeto de lei, tá? É o programa para o exercício de 2016 com relação ao orçamento da administração, ou seja, a projeção do que ela vai empenhar o dinheiro dos seus impostos, porque você arrecada os seus impostos do município, você contribui, você trabalhador, você dona de casa, você jovem, né? Enfim, a população que constrói essa cidade com o dinheiro do seu trabalho. Porque em todos os momentos você vai comprar uma mercadoria num comércio, você vai num supermercado, você paga o seu IPTU, você leva a multa de trânsito. O que acontece? Essa arrecadação, ela reflete no município, em vários outros itens, tá? Quase R$1 bilhão de arrecadação. R$1 bilhão para administrar a nossa cidade, que é uma cidade que nós temos aí hoje um pouquinho mais de 220 mil habitantes, e a renda per capita de Jacareí é maior do que a renda per capita de São José dos Campos. Então, algumas coisas chamam atenção com relação ao empenho da verba por parte do executivo, do administrador da cidade, o prefeito, tá? Eu quero aqui deixar uma fala que o nobre vereador Edgar Sazak falou aqui também já, e eu quero reforçar, já vi isso também, estudei isso dentro do orçamento. A questão da ciclovia. Foi feito, eu diria assim, uma balela tão grande, tão forte aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública, aonde a administração mostrou aqui nessa casa, ao vivo e a cores, que tinha um projeto de ciclovias, com 80 quilômetros de ciclovias na cidade. Como construir 80 quilômetros de ciclovia na cidade? Com R$1.000, tá? Então, não vai fazer nada. Então, perceba o seguinte, que nós vemos hoje uma administração forte em propaganda, mas na hora de empenhar as verdades, não acontece. É como aqui nessa casa, a gente sabe, eu brinco assim, né? Brinco, mas é a verdade. Os fiéis escudeiros do prefeito defendem o prefeito de uma tal forma, tá? E a gente sabe que não é verdade, não é verdade. Para tudo tem solução, mas só nas falas, e às vezes em números, mas não é empenhado, de fato, a solução
que tantas famílias esperam. Um outro detalhe, a questão, por exemplo, da saúde pública. Pensa comigo, gente, olha, eu não sei, sabe, eu queria entender essas coisas. Você que está nos assistindo, pensa comigo, olha o número, tá? Que vai ser empenhado na saúde no orçamento do ano que vem. 180 milhões e 67 mil reais. 180 milhões e 67 mil reais. A previsão de investimento na saúde. Agora, onde é que está esse dinheiro? Se nós temos uma previsão de 180 milhões, se nós dividimos isso por 12 meses, são mais de 15 milhões por mês. E nós tivemos hoje aqui os funcionários terceirizados da Santa Casa, da Serve Brasil, buscando receber 300 mil reais da prefeitura. E a prefeitura diz que não tem dinheiro para pagar. Então são coisas absurdas que acontecem aqui, que a gente teria que entender toda essa história. Falam-se de 180 milhões e 67 mil reais. Aí o trabalhador, 3 meses sem receber, lutando para receber 300 mil reais e a prefeitura não tem. Eu estive ali na Santa Casa, agora, essa semana, durante 3 vezes eu estive na Santa Casa, socorrendo atendimento de munícipe. Vereador, vem aqui, Fernando, a minha mãe está passando mal aqui na fila, uma idosa, tem 80 anos de idade e não tem atendimento. Falei, tá bom, vai lá o vereador e cobra, aí a fila anda, não por conta dos funcionários, não é isso, é que falta infraestrutura dentro da Santa Casa, falta gerência. Aí você vai lá na garagem de emergência da Santa Casa, a gente vê a lástima que está aquilo lá, parede com limo verde, a parede verde assim, ó, porque está escorrendo água na parede, e tem lá, sabe, limo na parede, trincas nas paredes da emergência da Santa Casa, na garagem de emergência, o ar-condicionado jorrando água. Aí você olha para o telhado furado. Aí estou lá acompanhando o atendimento do SAMU, porque o SAMU é um atendimento rápido, e a administração, ela subestimou o atendimento do SAMU, com as 4 viaturas que nós temos em Jacareí, tá? 3 ambulâncias, uma UTI, e olha o ocorrido. Chega uma ambulância, entra na garagem, aí é natural que a Santa Casa vai prestar os primeiros socorros, ali o atendimento de emergência, enfim. E aí chegam mais 2 viaturas, uma está na garagem, 2 estão na espera. E aí não tem estrutura, e se não bastasse, aí chega o resgate também atrás. Então eu não entendo porque não humaniza as coisas. Aí vem falar de 180 milhões de reais em investimentos de saúde. Aí pasmem, olha só, pasmem. Eu entrei na Santa Casa e falei, olha, onde é que está sendo construído aí a nova garagem de emergência? Aí um funcionário muito delicado, muito, contribuindo, me levou lá nos fundos da Santa Casa, e eu fui olhar lá onde que está sendo construída a suposta garagem de emergência, onde vai dar solução para a situação, enfim, é aquela coisa, né? Gente, não está nem na metade do caminho, falta muita coisa ainda. Aí estava lá um tapume lá, eu falei, posso dar uma entrada aqui? Pode, vereador, entra aqui. Aí eu entrei lá, dentro desse local aonde está sendo construída a suposta nova emergência da Santa Casa, eu vi lá umas lâmpadas, eu digo assim, lâmpadas de croica, né? Grande, enorme assim, tá? E novas, porém todas desembaladas, jogadas lá no canto, tá? Jogadas no canto, lâmpadas novas, eu não sei nem quanto custa aquilo lá, lâmpadas que vão ser
provavelmente colocadas em centros cirúrgicos. Ao lado desses equipamentos, muitas baratas mortas. Ou seja, um campo de guerra, misturado com um móvel lá, tudo usado. Eu falei, esse material aqui é novo? É novo, chegou agora há pouco tempo. Gente, onde é que nós vamos parar? Com o descaso do empenho do dinheiro público. Aí vem falar de 180 milhões de reais. Aí, quando eu venho aqui nessa casa e quero abrir uma SEI para investigar, de fato, não só receber um projeto aqui nas mãos, que não adianta nada a gente opinar nesse projeto, gente. A verdade é essa. Não vamos encher linguiça. Não adianta nada opinar aqui, porque o prefeito ele não permite nenhuma emenda aqui dentro. Ele não permite mexer nisso daqui. E se nós fizermos alguma coisa, ele veta lá do outro lado. E aí vem para essa casa, como ele tem maioria, a maioria vota a favor dele, e aí continua por isso mesmo. Então, olha a situação que nós estamos se encontrando. O que nós vamos fazer? Aí quer investigar a Santa Casa, preciso de assinaturas de vereadores aqui dentro, os vereadores da oposição assinam, e a gente não consegue assinatura suficiente para saber o que acontece com o dinheiro que é empenhado na saúde. Olha, segura aí. Aí o que acontece? Nós estamos falando de 180 milhões na saúde. Aí está devendo para o Hospital São Francisco 2 milhões. Ah, mas você tem certeza disso, vereador? Sim, é isso daí. Está devendo. Devendo para o Hospital São Francisco. Aí o munícipe liga para mim, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no WhatsApp. Vereador, eu tenho um ente querido que está lá na Santa Casa já faz 30 dias. Ele precisa de dar encaminhamento no seu tratamento de câncer. A Santa Casa não cuida de câncer. Aí tem que encaminhar para onde? Tem que encaminhar para o São Francisco. Só que o São Francisco não vai atender de graça. Ele precisa receber para atender. Só que aí, no meio desse mundo de 180 milhões, a prefeitura não paga o São Francisco. O São Francisco diminui os atendimentos. Eram 35 atendimentos na região por mês, que eu acho pouco, mas eram 35. Aí foi reduzido para 10 atendimentos. Então, nós estamos num mato sem cachorro. A verdade é essa. Nós estamos numa situação que nós como vereador, eu como vereador aqui nessa casa, quero contribuir com o município, quero resolver o problema dessa pessoa. Estou citando um item, estou falando só na questão de oncologia. Quero resolver, quero encaminhar para que a pessoa seja atendida. Não tem condição. É triste, gente, olha, é triste, tá? Então, o quesito saúde aqui, eu acredito que é o mais importante. É o mais importante para o nosso município hoje. Eu sei exatamente o que é sofrer de câncer. Por quê? Porque a minha mãe, ela partiu com câncer. 4 anos numa cama, câncer na mama, enraizou na coluna, não deu conta. E aí? A esperança de uma pessoa que me ligou agora, essa semana, vereador, já foi detectado, o meu parentesco tem câncer no reto, não tem como mais, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer também radioterapia. Chega ao ponto de dizer assim, pelo amor de Deus, me ajuda, vereador. Gente, olha, eu vou contar um reservado aqui para vocês. Existem situações que a gente atende o munícipe no gabinete, o munícipe sai do gabinete, eu tranco meu gabinete e choro. Choro por quê? De ver o sofrimento da pessoa
e saber que ela vai ter que lutar contra uma máquina tão grande, uma máquina tão pesada, que não pensa na família. É duro, gente, é duro. Isso corta o coração, isso corta o coração. E quando se trata de criança, então, aí vem falar de 180 milhões e 67 mil reais. Nós temos hoje, na fila de espera, aproximadamente 150 pessoas esperando cirurgia de câncer. E não tem atendimento. Olha, é difícil. É muito difícil. Agora nós vamos para outro campo, tá? Porque a saúde é em primeiro lugar. Mas outro campo, por exemplo, a questão também que nós somos cobrados aqui nessa casa, a respeito do quê? A respeito da revitalização da variante Lucas Nogueira Garcês. Nós temos aqui um empenho de 318 mil reais para fazer a revitalização da Lucas Nogueira Garcês. Como é que vai fazer isso com esse dinheiro? Mais pessoas vão morrer lá. Mas pedágio tem lá na entrada da cidade. Pedágio tem lá. Isso tem. Agora a revitalização não. Então, eu posso intitular com o quê? Tem gente que fala, vereador, você é muito pesado nas falas e tal, mas tem que falar a verdade, tem gente nos assistindo, tem gente que quer saber o que acontece aqui dentro. Então eu intitulo isso com o quê? Com uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Tá? E sem contar outras coisas, que depois eu também vou falar na próxima sessão, a respeito desse projeto que trata do orçamento para o ano de 2016. Então eu gostaria que alguém subisse aqui e explicasse. Explica para a população. Aonde está sendo colocado os 180 milhões de reais? Explica, sobe aqui e explica. Também quero aprender. Esse projeto aqui nós estamos votando para 2016. Eu quero mostrar aqui, quero até ler isso aqui. Drenagem da Avenida dos Migrantes, mais 3.985.000. Isso para mais Avenida dos Migrantes. Graças a Deus já está sendo feita, já começaram a Avenida dos Migrantes. Eu já votei vários projetos aqui para a Avenida dos Migrantes. E agora estão fazendo a Avenida dos Migrantes, canalização. Vai ser votado, já está votando aqui, mais 3.985.000. Obra de acesso da Marginal da Dutra, mais 6 milhões. Sair do Parque Minha Lua. Obra de drenagem e pavimentação da Diogo Fonte, 3.530.000. Obra de drenagem José Teodoro de Siqueira, mais 1.041.000. Obra de drenagem do 1º de maio. Nós já votamos aqui o ano retrasado. Então eu quero que o morador do 1º de maio fique sabendo que nós já votamos de 2014 para 2015. Agora vamos votar de novo para 2016. Aí é 4.546.000. Aqui, sempre eu falo aqui na tribuna, a gente vota, quando o munícipe vota para a gente vir aqui, a gente vota projeto para o bairro 4, 5 vezes. Aí que está o problema. Vota, não faz, traz de novo, e vota, não faz e vai fazendo.
e vai indo para frente. E eu quero dizer a vocês que aqui nesse projeto aqui, tem vários lugares para fazer recapeamento aonde que tem asfalto. Mas eu quero chamar a atenção da prefeitura, porque não faz os bairros que não tem asfalto. Por exemplo, Igarapés não tem asfalto. Rua Serra Negra, onde fui lá, tem 3 pessoas machucadas. A menina quebrou o pé, o cara se machucou, vou mostrar daqui a pouco. Quanto de bairro tem que não tem asfalto? Porque vai ter que recapear aonde que existe asfalto. Aí eu quero dizer a vocês, morador de aonde que tem bairro, que mora em bairro, que eu também morei em bairro e moro em bairro, que é o Parque Minha Lua, aonde que não tinha asfalto. Eu gastei, fui lutando, a população lutando também. Hoje o Parque Minha Lua só falta a Avenida dos Migrantes. A minha rua da minha casa eu paguei asfalto. E a metade do bairro foi pago asfalto. Mas por quê? Vocês não lembram nos bairros aonde que não tem asfalto? E tem que ficar recapeando o asfalto no centro da cidade. Conforme a Lúcia Malta foi recapeado. Não sou contra, não. Mas você tem que ver, é lá naquela distância, aonde que a pessoa paga o IPTU caro e não tem o prazer de pisar no asfalto que a prefeitura faz. Vamos tocar o 22 de abril, que não está no orçamento para 2016. Será que vai fazer? Fica essa pergunta para o prefeito. Será que vai fazer? Porque se for fazer, aí é só por Deus. Porque Deus tem que ajudar. Pôr na cabeça da pessoa, de quem administra a cidade, para lembrar nos bairros onde que não tem asfalto. A zona rural da cidade de Jacareí não tem uma verba para a zona rural. Não fala em zona rural. Cadê a zona rural? Que é onde que os produtores trabalham na enxada com trator, riscando a vida, levanta de madrugada, e nada é feito. Só lembra neles da época de pagar o IPTU. Eu tenho andado para a zona rural da cidade de Jacareí inteiro. Eu ando para tudo quanto é canto dos bairros. E cadê? Cadê o orçamento para fazer isso em 2016? Aí será que vai ter cara de chegar em 2016, bater palma para pedir voto aonde que não tem asfalto? Quero ver. E ainda tem que tratar o pessoal bem. A hora de chegar em casa, só nós tratamos o pessoal bem, que eu já morei em bairro. E moro em bairro, Parque Minha Lua. Só trata porque a gente tem muita educação. Na casa da gente, a gente tem que tratar a pessoa bem. Mas eu quero ver esses bairros aonde que não está aqui, ó, nesse projeto para 2016. Eu não vou dizer qual bairro que eu estou indo, mas eles estão vendo aonde que eu estou indo. Vereador Valmir do Parque Minha Lua. Estou indo. Até eu quero dizer aqui que eu estava botando um projeto aí, e tem um munícipe lá em cima e falou assim, quando eu falei, voto o vereador do Valmir do Parque Minha Lua,
Ele falou, não é só do Parque Minha Lua. Eu quero que ele entenda, esse munícipe, que quando eu vou pedir voto, eu coloco no meu folheto lá, Valmir do Parque Minha Lua, porque eu gosto de carregar o Parque Minha Lua nas costas, porque eles que puseram aqui dentro, na primeira eleição, eles que puseram. Então, quando sai no folhetim, é Valmir do Parque Minha Lua. E quero dizer mais ele, se estiver ouvindo a TV Câmara, meu nome nem Valmir é, meu nome é Benjamin Cândido Pereira. Só vim pegar isso aqui no Parque Minha Lua, porque o povo começou a chamar do Parque Minha Lua. Valmir do Parque Minha Lua. Então, quero mandar um abraço para o povo do Parque Minha Lua, que tem um representante aqui que honra o nome. Mas eu sou vereador, não é só do Parque Minha Lua, é da cidade de Jacareí inteira. Se ele não sabe disso, porque não está assistindo TV Câmara, e não assiste TV Câmara. Mas o meu nome, quero morrer dizendo para o povo de Jacareí, sou vereador de toda a cidade, mas quero carregar meu nome com honra. Vim da minha cidade para honrar a minha cidade de Minas Gerais e quero honrar também o povo do Parque Minha Lua, que eles colocaram aqui dentro. E essa eleição foi eles e o povo da cidade de Jacareí. Mas a primeira eleição foi o povo do Parque Minha Lua, que tinha só voto do Parque Minha Lua. Então, quero honrar, não voto contra o povo de jeito nenhum, porque eu tenho a maior honra de dizer aqui, vereador Valmir do Parque Minha Lua, e não voto contra o povo de jeito nenhum, porque quem coloca a gente aqui é o povo, não é prefeito, não é secretário, não é ninguém, é o povão que vota. Mais uma vez, quero dizer, Parque Minha Lua, vou carregar o nome até no meu caixão a hora que eu estiver daquele cemitério, porque eu já comprei o lugar lá no cemitério, lá na Parque Santo Antônio, já comprei minha vaga lá. Então, o dia que eu morrer, quero deixar lá, vereador Valmir do Parque Minha Lua, porque eu honro o nome da cidade e também do Parque Minha Lua lá. Graças a Deus, eu sei o que estou falando aqui, porque eu tenho a honra de falar, porque essa honra é muito grande. Quem me deu para mim foi o povo do Parque Minha Lua e a cidade de Jacareí inteira. Obrigado e volto na próxima quarta-feira. O projeto continua em discussão. Mais ninguém? Senhores vereadores, membros na galeria, o Wendel aí presente sempre, né? Só aproveitando aqui, fazendo a observação, nós sabemos que comunidade que nos acompanha, o projeto da previsão orçamentária, ele é bem, lei orçamentária não, ele é bem extenso. Então são mais de 200 páginas e com certeza, quando o vereador Fernando, até novo vereador, uma pessoa que eu respeito muito, comentou a respeito do investimento da saúde em 180 milhões, que é a previsão orçamentária, lembrando que é uma previsão orçamentária, mas nas páginas 143 a 147, ela explica muito bem onde será investido cada parte desses 180 milhões. Então, quando você pega aqui 102.374.000, que vão para a implantação do sistema de gestão de saúde, projeto Mais Médico, manutenção da frota, abastecimento, capacitação dos servidores, folha de pagamento, campanha educativa, despesa com vale transporte, refeição, manutenção do Comus, bolsa estagiário, mais 38 milhões para assistência hospitalar ambulatorial, manutenção do Comad. Na diretoria de serviços à saúde será investido mais 18 milhões. O que seria? Adequação da UBS central, construção, reforma, ampliação e aparelhamento da unidade de saúde, implantação do cartão SUS, folha de pagamento, tem uma receita de 1.800.000 que vai entrar com o governo estadual. A manutenção de gestão do SUS, atenção básica, assistência farmacêutica básica, que totaliza 18 milhões. Quando nós falamos aqui também, a vigilância à saúde, até nós tivemos hoje aqui o Humberto falando um pouquinho, então tem mais um bloco de 1.696.000, que seria o quê? Vigilância epidemiológica,
manutenção da vigilância em saúde, DST, AIDS, todo esse tipo de programa. Nas diretorias de urgência, aqui são mais 14.374.000. A construção e aparelhamento do UPA 3, que é o Pronto Atendimento Municipal, Pronto Socorro Municipal, e a manutenção do consórcio do SAMU, que também está incluso. Pegamos a página 147, Diretoria de Regulação e Serviço à Saúde, que é uma diretoria que cuida especificamente aí nos casos aí de urgência, de média e alta complexidade, que é o que mais atinge principalmente o pessoal aí de oncologia, que sofre tanto, e realmente a pessoa que está enferma, que está... Saúde, a gente sabe que é algo que a gente não deve se brincar e a gente tem que ter uma atenção, porque quando você tem um parente, alguém próximo, é que realmente você sente. Eu já tive vários entes queridos também que vieram a partir com questão de oncologia e outras enfermidades, é muito difícil, mas dentro dessa área da regulação de saúde serão investidos 43.300.000 reais que serão destinados. Lembrando, gente, isso é uma previsão orçamentária. Quando se fala nessa casa que o orçamento do município é R$1 bilhão, gente, nós sabemos que isso é uma inverdade. Nós sabemos que isso é uma previsão. E, na verdade, quanto o município arrecadou, ele é bem menor que isso. Então, assim, tem aqui, há um mês atrás teve aí a apresentação aqui na Câmara, quem acompanha sabe, é só buscar os números, que a arrecadação ela acaba sendo aí, chega aí a 200 milhões a menos, né? E dá uma diferença enorme. Então, só para mostrar para vocês assim, aonde está sendo gasto cada área, nós sabemos que é um tema que leva muito, é uma discussão muito ampla. Quando se fala até mesmo na ciclovia, o Edgar comentou, os nossos vereadores concordam, com R$1.000 nós não fazemos ciclovia, gente. Tem algumas coisas que nós temos que ponderar e dar uma olhada mesmo nos valores na realidade. Mas, quando se fala, às vezes, um montante, se pergunta onde vai ser gasto, é muitas áreas a ser destinadas, gente. São muitos detalhes que tem que ser colocado. Então, cabe a nós, sim, com esse orçamento, nós acompanhamos, nós como legisladores e fiscalizadores do Poder Executivo, nós acompanhamos a execução disso aqui. Qual a cobrança? Ver aonde está sendo aplicado cada item que está sendo colocado aqui. Então, caberá a nós, no próximo ano, ver se realmente está sendo aplicado esse orçamento dentro de cada área, respeitando os limites legais, respeitando a lei de responsabilidade fiscal também, que o Poder Executivo tem que contribuir. No mais, estou aqui atento, são muitos detalhes, terá outra discussão, e eu acho que é importante a gente estar sempre lendo cada detalhe e a gente passar também a informação precisa. Qualquer munícipe que está nos escutando, quiser saber mais, está aqui à disposição. Nós batemos um papo, eu mando até uma cópia se for preciso, a gente digitaliza isso e mostra para as pessoas terem um pouco maior, um entendimento maior, né? Que realmente são várias áreas, a cidade não é só uma área, mas tem áreas diversas a ser explanada, e realmente até pelo curto tempo, às vezes a gente até fica realmente, qual o gasto, aonde vai, será que esse valor é correto ou não? Mas fica aí a nossa contribuição e verificando também cada detalhe, certo? Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e também aqui no plenário, a qual eu cumprimento a pessoa do Júlio César, que está aqui, um cidadão consciente que tem participado aqui das sessões. Eu queria falar um pouco sobre o que é a lei orçamentária, por que tem toda essa formalidade e qual é o objetivo dessa obrigação que o prefeito, que o Poder Executivo tem ao enviar para essa casa, e ele tem um prazo, inclusive, para isso. Bom, como o dinheiro que o prefeito administra não pertence a ele, e muito menos pertence à prefeitura, como esse dinheiro pertence à população de Jacareí, essa pessoa a qual foi eleita e as pessoas a quem ele escolhe para administrar esse dinheiro, deve contas, deve satisfação aos verdadeiros donos desse dinheiro, que é a população de Jacareí. E não poderia a administração de uma cidade acontecer de forma improvisada. Então, a lei orçamentária é uma obrigatoriedade de que o administrador público ele tenha o mínimo de planejamento,
que ele diga, baseado na expectativa do que ele arrecadou anteriormente, aonde mais ou menos ele vai aplicar esse dinheiro. Então isso é feito de 3 formas. Primeiro, pelo plano plurianual. Depois, pela lei de diretriz orçamentária e, por final, a lei orçamentária. Então, essa é uma forma de obrigar o gestor público a não fazer de forma improvisada a administração da vida de todas as pessoas e obrigar que ele, de alguma forma, vá planejando aonde vai entrar. Primeiro, pode parecer um pouco estranho, né, usar a palavra previsão, mas essa margem de erro não é tão grande assim. Conforme vai se arrecadando, sabe-se quanto vai entrar, existe uma proporção de crescimento populacional, isso é medido pelo IBGE, então existem cálculos matemáticos, existem fórmulas matemáticas que possibilitam sim a projeção e cada vez um menor erro na projeção orçamentária. Portanto, a lei que estamos votando hoje, e ela é tão importante que ela possibilita inclusive 15 minutos de cada vereador para fazer esse debate. Esse tempo ele no nosso regimento interno é dado só para o autor de um projeto de lei. Mas a lei orçamentária é tão importante que quando nós discutimos essa lei, todos os vereadores têm 15 minutos para fazer a discussão, porque ela merece realmente bastante respeito e atenção. Feita essa introdução, eu queria contextualizar com o momento que vivemos. A atual administração, ela está administrando a cidade há 15 anos. 15 anos fazendo lei orçamentária. Ou seja, é a 15ª vez, ou 14ª, que o primeiro ano quem fez foi o prefeito anterior, que esse mesmo grupo, esse mesmo time, salvo algumas alterações, está fazendo esse projeto. E partindo desse princípio, existem algumas coisas que nos saltam aos olhos e que eu gostaria de ponderar com vocês. Primeiramente, óbvio que eu queria iniciar pela minha discordância na previsão de receitas dessa lei orçamentária, que prevê a receita da contribuição de iluminação pública, e faço isso pela minha contrariedade com relação a essa criação do tributo. E essa contrariedade ela foi muito bem fundamentada, não por razões pessoais, que eu gosto ou não gosto do Partido Vermelho, do Partido Amarelo, mas por razões bem claras, jurídicas, econômicas, financeiras, e que nós até discutimos um pouco aqui, de que a prefeitura ela tem dinheiro sim para custear a troca das lâmpadas, que é o que tem afligido a população. Ela tem esse dinheiro, tanto tem que veio há décadas, né, custeando isso tranquilamente com o orçamento. E não tínhamos problema de escuridão em ruas quando a EDP Bandeirantes prestava esse serviço. Talvez um atraso aqui ou acolá, mas da forma generalizada que estamos vivendo, a rua da porta da minha casa está 97 dias. Eu quero crer que é por perseguição política, porque por incompetência já está até extrapolando a incompetência. 97 dias, vai fazer 100 dias, eu vou fazer o aniversário no Facebook da lâmpada lá queimada, que nós, todos os moradores da rua, já cobramos. Então, é vergonhoso a situação que estamos vivendo. E a prova que tivemos aqui, foi até pedido de informação aprovado, só vamos ter essa informação no que vem, mas farei questão de torná-la pública, é que não tem dinheiro para trocar lâmpada, faz corpo mole para fiscalizar a empresa que está pagando 100 mil reais para trocar lâmpada, faz corpo mole para quê? Para a população ficar tão apavorada, isso é terrorismo, gente, para daí ela começar a achar que é a contribuição que vai resolver o problema, e essa mentira, pasmem vocês, foi repetida por várias vezes, que só através da contribuição vai ser possível trocar lâmpada, o que é uma mentira deslavada. Agora, se gasta mais dinheiro público em horário nobre depois do Fantástico para poder convencer as pessoas disso. Então vejam, gente, se fosse verdade, se fosse claro, não precisava de tanto esforço assim. Então, fico extremamente, não dá mais para dizer surpreso, né? Mas realmente faltam palavras para descrever a pachorra da prefeitura em desperdiçar o dinheiro que ela diz que não tem, mas tem, que é sim
quase 1 bilhão de reais. É 950, beleza, mas no universo dos milhões, 950 é quase 1 bilhão de reais, sim. E por isso que, para a população que está aí nos acompanhando, isso ajuda vocês visualizarem. E a discussão da lei orçamentária, ela é rica quando nós fazemos comparações. Porque só fala assim, 950 milhões, fica um número solto e parece que a gente está falando de muito, de pouco. Então é importante a gente fazer algumas comparações. Primeiro, já foi dito aqui, queria parabenizar o vereador Edgar Sazak, por perceber que na lei orçamentária nós temos aí um valor pífio destinado às ciclovias e temos um plano de mobilidade urbana parado, porque foi denunciado a falta de audiências públicas, em vez da prefeitura fazer mais audiência pública, simplesmente parou e mostra a clara intenção de não discutir mobilidade urbana. A prefeitura que tem uma política equivocada de construir a cidade para carros, negando o que está fazendo, inclusive em São Paulo, que é gerido pelo mesmo partido, alternativas mais saudáveis e sustentáveis de locomoção, destina R$1.000 para a ciclovia. É no mínimo uma sacanagem, não tem outra palavra para dizer isso. Então não tem mobilidade urbana, muito menos ciclovia. E daí queria me solidarizar com os moradores do Campo Grande, que cobram uma ciclovia lá na Rua Leopoldo Leite, Teófilo Rezende, os moradores da Esperança, Nova Jacareí, que cobram a ciclovia na Lucas Nogueira Garcês. Uma vez o prefeito me disse numa reunião, tinham mais vereadores perto, mas me recordo bem, que ciclovia era coisa de classe média para andar no final de semana. Só que esses bairros que eu citei, e eu digo porque transito, inclusive no Campo Grande, é só andar 8 horas da manhã e 5 horas da tarde para ver o quanto de bicicleta vai ser necessário se desviar de carro, porque são pessoas que não têm condição financeira de sequer pagar o ônibus e faz a opção de ir de bicicleta, o que deveria ser estimulado. E aqui nós vemos, na prática, o desestímulo da prefeitura e o não reconhecimento disso para que a gente possa mudar o modal de transporte da cidade ou, no mínimo, criar outras alternativas mais sustentáveis. Ainda nessa linha, citando as questões aí da falta de dinheiro, é impossível não lembrar que, acho que foi uma semana ou 10 dias atrás, a prefeitura torrar dinheiro público com um campeonato de balonismo, mesmo a cidade não tem uma equipe aqui. 10 dias depois ela veio que não, precisamos cortar gastos. E quem sofreu o prejuízo disso foi a população, que teve menos tempo de serviço público, foi diminuído o tempo de serviço público, e o servidor público, obrigado então a trabalhar, ele que estava acostumado a trabalhar 4 horas, almoçar e voltar, trabalhar então 6 horas sem almoço, mudasse até o seu relógio biológico, porque a prefeitura justificou que não tinha dinheiro para pagar o vale-refeição. Porém, o vale-banquete, gente, o vale-banquete tem dinheiro. Eu apelidei esse vale-banquete com os quase R$3.000 que a prefeitura gastou na reunião que fez com os vereadores para discutir a revogação da iluminação pública, mas eu fui além e quero parabenizar mais uma vez o cidadão Júlio, que está aqui, que se interessou por esse tema, e ele trabalhou com auditoria na Gates, é aposentado, então conhece o que fez, e pegou, gente, fez um caminho que vocês podem fazer, entrou no site da transparência da prefeitura, que é um site que, por obrigação legal, o prefeito tem que publicar os gastos dele com relação a isso. E nós fizemos um recorte do orçamento de 2015, só com gastos do Vale Banquete, gente. Vamos lá. Em janeiro de 2015, a prefeitura gastou R$6.600 com Piazza em 6 de janeiro. 6 de janeiro, a gente tinha começado o ano direito, gente. 7 de janeiro, com Piazza Eventos, de novo, Hotel Piazza, mais R$6.000. E 20 de janeiro, com o mesmo Piazza, mais R$8.000. Sem falar aqui com o Vale dos Sonhos Hotel, 4.200. Fechando só em janeiro, a prefeitura gastou R$4.193. Eu peguei os valores maiores, mas depois eu dou o total. Em abril, 9 de abril, mais R$8.000 com o Hotel Piazza. 16 de abril, mais R$8.000 com o Hotel Piazza. R$8.000, gente, eu não estou errando o número não, tá? É isso mesmo.
Depois, 22 de abril, R$ 5.500 com o Hotel Piazza. 23 de abril, R$ 3.000 com o Hotel Piazza. E só em abril, 27.352 com cafezinho, gente. Com cafezinho. Vamos continuar. Em março, 21 de maio, mais R$ 8.000 com o Hotel Piazza. Padaria Paris, mais 1.790. Haja pão e croquetinho. R$ 1.790, gente, com a Padaria Paris. Junho de 2015, mais 8.000 com o Hotel Piazza, mais R$ 1.000 com a Padaria Paris. Julho, 23 de julho, mais só 8.000. Piazza 8.000 é campeão, gente. 8.000, um banquete. 23 de julho, R$ 8.000 com o Hotel Piazza. 30 de julho, R$ 8.000 com o Hotel Piazza. Agosto agora, próximo. 7.200 com o Hotel Piazza, mais 8.000 com o Hotel Piazza. Choperia do Gordo, gente. Choperia do Gordo, vamos lá. R$ 2.979, R$ 3.000 com a Choperia do Gordo. Depois, R$ 5.426 com a Choperia do Gordo. O restaurante mais caro da cidade. Tem Portuga aqui também. Cadê a Choperia do Portuga? Não tem economia, gente. É só fartura aqui. Depois, de novo, setembro agora passado, R$ 8.000 com o Hotel Piazza, R$ 1.500 com a Padaria Paris, mais R$ 3.600 com o Hotel Piazza. Outubro que passou agora, R$ 8.000 com o Piazza, mais R$ 2.000 depois de 29 de outubro. Padaria Paris, R$ 3.800 em 17 de outubro, depois 29 de outubro agora, R$ 2.400 e com o Vale dos Sonhos, lá o hotel onde teve a reunião com os vereadores, mais R$ 1.900. A gente fecha essa bagatela só até outubro. Desculpa, até novembro, a gente fecha com a bagatela de quase R$ 210.000 com cafezinho e croquete. R$ 210.000, gente, é muita comida para encher a barriga. E daí vem dizer para a gente que não tem dinheiro para gastar com troca de lâmpada. Vamos fazer uma conta de padeiro. A gente tem 22.000 lâmpadas para ser trocado na cidade. R$ 210.000, dava para trocar 10 vezes isso, a cidade inteira. Então olha a mentira que a gente está vivenciando, gente. Eu não vou ir além, porque assim, a gente vai, e esse projeto é tão importante que a gente tem que discutir 2 vezes. Semana que vem a gente vai ter mais tempo para discutir, e eu vou trazer outros gastos aberrantes, isso já que foi executado. Sem falar que a nossa lei orçamentária, ela confunde, não diz muita coisa, e eu participei aqui da audiência pública da lei orçamentária. Eu participei, fizemos questionamentos, e o que eu escutei de, essa informação não dá para estar, essa informação eu não tenho, essa informação, para que serve a audiência pública? Foi aberto para a população fazer perguntas, e eu queria agora perguntar, não sei se os vereadores podem me dizer, pelo menos não passou pelos pedidos de informação, vários pedidos de informações feitos pela população, que a comissão de orçamento ficou de encaminhar para a prefeitura, e não temos informação que isso foi feito. Então, é importante que a gente frise, mas compare, gente. Porque falar de valores é fácil. Vamos comparar com coisas que estão sendo ditas aqui, para a gente ver o absurdo e o descontrole financeiro que a gente está vivendo na cidade de Jacareí. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, eu quero chamar a atenção de todos que estão nos assistindo. Esse calhamaço aqui é o orçamento, previsão de gasto para o ano que vem, previsão de receita. Inclusive, eu tenho dito aqui, a nossa per capita, aquilo que a prefeitura arrecada, é maior do que muitas e muitas cidades da nossa região. Muito.
Se fizer uma continha rápida, o que se arrecada, dividir pelo número de habitantes, nós vamos ter uma per capita aí que é maior. Não digo hoje, nos tempos de hoje, São José dos Campos, né? Houve governos bem melhores do que está hoje lá e que nós sabemos. Inclusive vi hoje uma reportagem que os médicos lá estão sem receber também, em São José dos Campos. É administrado pelo governo PT lá também. Quando estava no governo do PSDB lá, o Emanuel, o Eduardo Cury, não acontecia isso não. Mas por que as coisas lá em São José, em outros momentos, não hoje, aconteciam, cidade bonita e Jacareí não? Por quê? Eu tenho dito muito aqui e é verdade. Esse governo do PT, nós vemos que ele não tem planejamento para a nossa cidade, um planejamento coordenado, ordenado, que realmente mostra e vai se planejando, mostrando todos os setores, as áreas de nossa cidade, fazendo um planejamento. O trânsito, por exemplo, simplesmente hoje, uma determinada rua da cidade, o trânsito vai para lá, ou que ela seja mão dupla, amanhã ela vem para cá. Então, tem que se fazer um planejamento de que forma? Se eu vou fazer essa rua sentido contrário, eu vou jogar o trânsito para onde? E vai para onde? É isso, é fazer um projeto sério de um anel viário, por exemplo. O prefeito, ele só é o gerente do nosso dinheiro, é só isso que ele é. Ele não é dono do nosso dinheiro. Quando que foi que um prefeito do PT faz uma audiência pública e perguntar para as pessoas o que é que realmente naquela região, naquele bairro, o que é mais necessário de obra? Ele fez essa pergunta, ele mandou um assessor naquela região conversar com moradores, porque quem sabe mais aquilo que é necessário é a própria pessoa que convive com os problemas do bairro. Está aqui previsto onde vai gastar isso ou aquilo. Uma dinheirama que vocês não têm noção, a nossa arrecadação é quase 1 bilhão. Foi dito aqui agora ainda há pouco, só de cafezinho foi mais de 200 mil reais. É um absurdo. Isso é priorizar? E a nossa saúde? Está escrito aqui, foi destinado 100 mil reais para a construção de um hospital municipal. Aí vão falar assim, não, mas isso é só uma rúbrica. O que significa rúbrica? Tem que constar aqui no orçamento, caso ele venha querer fazer um hospital municipal. Isso mostra que ele não quer investir na saúde. E a saúde tem que ser prioridade de qualquer governo. Todos nós da nossa cidade sofremos as consequências de um investimento que não existe na Santa Casa, que é o único hospital público da cidade. Cadê o investimento? Nós sabemos que não tem lá material de trabalho, como gases, luvas, e aí vai para que os funcionários da Santa Casa possam trabalhar, os enfermeiros que são profissionais qualificados, querem trabalhar, mas não tem ferramenta de trabalho. Então, como é que esse prefeito conduz esse orçamento que ele tem nas mãos lá? Como é que ele conduz? De forma aleatória, de forma que é só dele, só ele que sabe. É só ele que sabe, só o prefeito que sabe a forma que ele quer conduzir o nosso dinheiro. Porque ele não é nem um pouco democrático. E eu sempre defendo aqui, ou em qualquer lugar que eu esteja, um governo democrático e participativo. Afinal de contas, qualquer mudança que nós vamos fazer, qualquer governante vai fazer, ele atinge diretamente a vida do cidadão. Então ele tem que ter sim informação das mudanças que vão ser feitas e que vão atingir a ele e toda a sua família. Mas esse governo é ditador e nós sabemos. Ele é ditador. É aquilo que ele imagina que seja bom para a população, é aquilo que ele vai implantar e não quer saber de qualquer tipo das pessoas quererem ir
ao contrário daquele pensamento dele, aquilo que ele pensa. Isso é um absurdo, meus amigos. Nós temos muita coisa, o orçamento é muito grande. Tem muitas coisas questionáveis aqui, mas eu estou falando no geral. No geral, seria ter respeito com o dinheiro público e investir onde mais a população quer ou precise. Ele está aí declarando na imprensa que está em fase de recessão. Hoje o atendimento na prefeitura hoje vai até às 14 horas. Isso é contenção de despesa? Contenção de despesa está aqui. Ele gasta mais de 3 milhões de reais no gabinete do prefeito e gabinete do secretário de governo. É um absurdo. Com esse dinheiro poderia ser feito obras nos bairros, asfalto. Meus amigos, é lamentável. Eu fico triste, fico muito triste com a forma de gestão desse governo, que só quer saber de implantar mais taxas, mais impostos e arrecadar. E o benefício mesmo que é bom, o povo não vê. Não vê. E nós sabemos disso. Nós sabemos como foi o caso do segundo carnê de IPTU no mesmo ano. Isso é um absurdo. Não faz isso, Hamilton. O nosso povo não aguenta mais. Pagar impostos e não ver aquilo que realmente o povo precisa. É isso que é importante. Estar sempre ligado às regiões da cidade, à população, para se ter realmente uma informação correta daquilo que precisa. Infelizmente, meus amigos, isso aqui vai ser aprovado, não tem como não aprovar. Vai ser aprovado. Mas o importante é que vocês hoje estão mais atentos. Eu percebi isso nessa famigerada, nessa abusiva taxa de iluminação pública, que houve uma participação popular muito grande. E eu fiquei muito contente com essa participação popular. E que, sem dúvida nenhuma, o povo no ano que vem, que é um ano eleitoral, o povo vai saber dar a resposta para esse governo do PT, que está massacrando nossa cidade e a nossa população. Esse pronto-socorro, que diz que é pronto-socorro, mas é unidade de pronto-atendimento atrás do cemitério, é brincadeira e é piada. Não tem com tantos locais mais favoráveis para poder se construir, e está construindo atrás do cemitério, que não tem uma logística de estacionamento, de nada lá. Ele faz as coisas da cabeça dele. Mas parabéns à participação popular que houve nessa taxa de iluminação. Parabéns, fico muito contente. O ano que vem, nós vamos sim saber dar resposta para esse governo incompetente. Um grande abraço a todos. O projeto continua em discussão. Alguém mais? Dou-lhe uma. Bom, eu só acho que essa discussão realmente foi bem discutido aqui. Acho que as pessoas, todo mundo coloca seus pontos de vista, é natural. A gente ouviu praticamente aí a parte da oposição, e a oposição tem que fazer oposição, né? Tem que ser contra. Nunca vai ser a favor. Eu não conheço oposição que seja a favor. Então, se tem alguma aí que me apresente, eu até concordo em alguns pontos. Até porque a base, apesar de ela dar sustentação a um governo que ela ajudou a eleger, né? Um projeto que ela ajudou, né, a construir, nós também não ficamos satisfeitos, né, Rosa? Acho que eu posso até dizer isso. Nós muitas vezes não ficamos satisfeitos também com aquilo que é apresentado. Nós gostaríamos, inclusive, de apresentar emendas, né? A gente tenta discutir, acha que alguns pontos de vista estão equivocados, mas nós respeitamos, porque o executivo ele tem a sua liberdade, assim como o legislativo também tem. Quando nós fazemos o nosso orçamento aqui, nós direcionamos as verbas, logicamente com um mundo infinitamente menor do que o da prefeitura, até porque os recursos da Câmara são aplicados diretamente na Câmara. No município tem uma diferença. Mas dizer que a base aliada do governo também às vezes não concorda com tudo que está aqui, no sentido de que poderia ser investido em alguns pontos, outros, mas como eu disse, o prefeito é prerrogativa dele, né?
fazer a gestão. E é ele que vai responder por isso. Se não estiver em desacordo com a lei, muito pouco nós podemos fazer. Eu posso não concordar. Se for ilegal, a gente tem que fazer o nosso papel como legislador e fiscalizador. Mas enquanto for só uma questão de vontade, infelizmente a gente vai ter que respeitar. Agora sim, é bom colocar alguns pontos de vista, né? Eu vejo muito o vereador falando aqui de recurso per capita, né? O que é recurso per capita? As pessoas acho que nem sabem o que é isso. É como se você pegasse todo o bolo arrecadado e dividisse por pessoas, por habitantes. Então você vai obter um número que é um valor per capita. Mas não é assim que você administra uma cidade. Cada cidade, ela é diferente da outra. Não adianta vocês querer comparar Jacareí com Guararema, Jacareí com São José, com Santa Branca, ou mesmo com cidades que estejam praticamente o mesmo porte nosso. Você tem que ver a geografia, você tem que ver a história da cidade, como que essa cidade foi concebida, como é que é o viário dessa... Comparar com São José, sinceramente, é um crime querer comparar Jacareí. Olha a história política de São José, como é que foi fundada aquela cidade, né? Depois de um certo tempo. Uma cidade onde tinham várias empresas que trabalhavam na questão de segurança nacional, né? Embraer, a Engesa, a Vibras, né? Ou seja, por muito tempo, ali o prefeito era prefeito biônico, ele era indicado, ele não era eleito, E o governo federal naquela época, ele era regido pelo quê? Pelos militares. E os militares jogavam todo o dinheiro ali. Então aquela cidade é uma cidade planejada, é uma cidade que tem uma estrutura diferente, diferente de Jacareí, uma cidade, morro de um lado, rio do outro, cortando o meio da cidade, a Dutra, enfim, uma série de problemas. Bairros que foram criados de forma, eu não digo irregular, nem inconsequente, mas enfim, hoje você tem Veraneio, Irajá e Jau, que ficam totalmente distantes do centro da cidade, aonde o custo para se levar, por exemplo, a rede de água, fica um absurdo. Por quê? Você vai atravessar um trecho da cidade, aonde nenhuma gota d'água vai ser oferecida para morador, porque não tem morador. Então, quando você dilui esse custo, ele fica muito alto. Então é isso que o vereador precisa entender. Não adianta falar que per capita é uma coisa, não quer nada a ver. É a mesma coisa você ter duas famílias que ganham exatamente iguais, e aí você tem um filho, por exemplo, que é doente, um filho deficiente, e o outro tem menos filho até, Quem é que gasta mais? Quem é que gasta menos? Você tem que olhar a realidade de cada família. Essa comparação que é feita aqui, me desculpe, não cola. O vereador precisa aprender um pouquinho mais de história, porque não é assim que se administra uma cidade. E se for administrar dessa forma, vai quebrar a cara. A outra questão que eu acho também, eu às vezes tento me localizar aqui. Eu acho que Jacareí não pertence à Terra, É uma cidade que está fora do planeta Terra. Eu não aguento mais ouvir falar que Jacareí arrecada 1 bilhão. Gente, tudo bem, que foi projetado o orçamento lá em 2014 para arrecadar, é verdade. Mas todo vereador aqui, até de oposição, sabe que nós estamos longe de chegar nesse valor. Devemos chegar aí na casa de 800 milhões. E olha, 150 milhões é dinheiro para dedéu. Então vamos falar a verdade para a população, a situação que está acontecendo aqui. Eu não estou aqui querendo justificar se tem erro ou acerto da administração. Isso é uma outra questão que eu acho que a população, ela que tem que julgar. Mas vamos falar a verdade, Nós tivemos uma queda brutal de arrecadação, E isso vai afetar o orçamento, porque você faz uma previsão e não arrecada aquilo. Vou dar um exemplo aqui para o cidadão que está me assistindo, que é assalariado. Quando começa o ano, ele fala assim, eu ganho 5 mil reais, ou seja, vamos pegar um número melhor, R$1.000 por mês. R$1.000 vezes 12, 12 mil reais. Então ele fala assim, eu vou ter até o final do ano 12 mil reais. Então ele vai falar assim, olha, até o final do ano com 12 mil reais eu vou fazer isso, isso, isso. Chega em junho, crise, ele é mandado embora. E aí? Ele vai receber os 12 mil reais? Provavelmente não. É isso que a gente tem que falar para a população. Previsão orçamentária, previsão de receita é uma coisa, pode até ser maior. Agora, vim aqui ficar contando essa historinha, que a cidade arrecada 1 bilhão de reais, para com isso. Vamos ser realistas, todo mundo está vendo a crise aí. O governo do estado está aí fechando escolas,
Está aumentando a alíquota aí de alimentos, tudo bem, a cerveja não é um gênero importante, mas esse aumento da alíquota pode gerar, sabe o quê? Desemprego. E não vejo nenhum vereador aqui da base do governo do estado reclamar disso. Pedágio, né? Nós estivemos, inclusive, visitando a CCR lá. Pedágio aumenta aí acima da inflação. Eu não vejo ninguém reclamar. O estado de São Paulo é o estado que tem mais pedágios, os pedágios mais caros do Brasil. Não vejo ninguém reclamar, né? Gasta em publicidade. O governo está gastando aí quase 10 milhões de reais para dizer que vai fechar a escola, batendo em aluno, aí colocando goela abaixo. Eu não vejo ninguém daqui dos vereadores questionar, o Jacareí não pertence ao estado de São Paulo. Se não pertence, tudo bem, vamos lá para Minas Gerais então. Porque parece que está tudo bonito. Dá licença, eu estou usando a palavra, vereador. Você está dando lição de moral nos caras que estão falando do projeto. Dá licença, eu estou usando a minha palavra. Está dando uma lição de moral nos vereadores, você não está falando do projeto. Eu estou usando a palavra, senhor, por favor, se atém, eu não lhe dei a parte, tá ok? Então, gente, eu não me importo aqui de receber críticas pelo aquilo que está acontecendo. Eu acho que quem é situação tem que arcar com as consequências. Nós sabemos que nós estamos passando por uma situação muito difícil. Mas se os vereadores não sabem o que falar, então é melhor não falar. Porque falar mentira, eu acho que é pior. E se falar mentira, eu vou desmentir. Tá certo? Então, se não sabe também, não diga. Quer falar? Pode falar. É livre. O vereador tem direito de falar o que quiser, mas tem direito de ouvir o que não quer também. Então, minha gente, é muito simples. Quando a gente está do lado de fora, fazer as críticas, né? Mas às vezes se esquece que já fez parte de um processo, já fez parte de muitas coisas que hoje estão sendo criticadas aqui. E eu queria lembrar a população e saber quem são essas pessoas. Porque parece que de repente o governo parou de prestar. O governo virou assim 180 graus. Até o momento que eu dava sustentação, o governo era ótimo. Eu saí do governo, o governo não presta mais, faz tudo errado, está tudo errado. Quer dizer, quando estava lá, não via essas coisas? Então, a gente tem que pensar para falar. Eu sempre digo, mudar de opinião é muito bonito. Porque às vezes a gente está errado e tem que mudar de opinião. Agora, quando muda de lado, tem que saber o tempo que eu estive daquele lado, o que eu fiz. Entendeu? Então, eu acho assim, muito legal discutir o orçamento, porque a gente realmente gostaria até de esmiuçar melhor isso, mas não consegue. Não consegue porque são coisas que a gente chama de previsões. A gente prevê o que pode acontecer, o que vai se arrecadar. Mas nem sempre isso ela acontece. E é o que está acontecendo agora. O governo previu gastar 1 milhão, não vai conseguir arrecadar, e logicamente que muitas coisas que foram previstas de se fazer não serão feitas. É uma equação muito simples, tá? Então a dona de casa, as pessoas que estão aí, é isso, minha senhora. A gente às vezes começa o ano falando, esse ano eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, e chega no meio do ano, chega lá, né, não consegue o dinheiro, e aí o que acontece? Não consegue realizar todos os seus sonhos. E no poder público não é diferente, e quem vê um pouquinho de jornal aí não precisa dizer que desconhece o que está acontecendo no nosso país. Uma crise, não é a pior das crises, mas está afetando todo mundo, muito desemprego, muitas pessoas aí realmente passando por uma situação difícil, e os municípios não são diferentes. Vamos viver uma realidade, e essa realidade tem que ser dita. Eu não tenho problema nenhum, respondo por aquilo que eu falo, só acho assim, eu gosto de falar a verdade. Concordo que tem muitos erros no nosso governo, admitimos, estamos sempre lá, cobrando isso do prefeito. Não pense que pelo fato de sermos da base, nós simplesmente aceitamos. Muitas vezes a gente sai muito angustiado, né, Rosa? Fazemos reuniões, todo mundo sai chateado, mas a gente respeita a opinião de quem está no comando. Quando a gente estiver lá, talvez a gente faça diferença. Nobre presidente, primeiro quero parabenizá-lo pelas suas palavras, viu? Palavras sinceras, não é verdade? Sem demagogia, sem nada. O senhor falou aquilo que é a pura realidade. A lei orçamentária, ou a mais conhecida como LOA, para 2016, ela é fruto da lei de diretrizes, que ela é aprovada até o primeiro semestre do ano que nós estamos. E essa lei de diretrizes, ela é discutida através do orçamento, né? Da lei, ela é com aquele orçamento comunitário que fala, né? Que a prefeitura reúne os moradores das comunidades para discutir quais são as prioridades das suas comunidades. E baseado nessa lei de diretrizes, você vai
faz-se a lei orçamentária baseada naquilo que você tem através de leis que pode entrar ou que às vezes não pode entrar e acaba a lua ficando defasada, e muito aquilo que foi discutido através da lei de diretrizes nos bairros com a comunidade acaba ficando sem poder fazer, inclusive. Só para você ter uma ideia, só na questão da iluminação pública, que está baseado em 1.200.000 o custo da manutenção da iluminação pública, que hoje, aqui a partir de fevereiro, passa a ser obrigação do município. Você entendeu como é que é? Então, essas coisas é que o público tem que ficar sabendo, né? Quer dizer, está estimado no valor de 955 milhões de reais. Mas de repente pode entrar apenas 800, como você falou. E aí, como é que vai se cumprir aquilo que foi discutido com a comunidade local, elaborando a lei de diretrizes que nós aprovamos há 6 meses atrás? Então, nós temos que pedir a Deus para que a cidade vai cada vez cresça mais, que nós saímos fora desse problema que nós estamos vivendo hoje, esse problema econômico que está abrangendo o Brasil todo praticamente, não é verdade? Então, eu espero que aí sim dá para se cumprir. 80% da lei de diretriz já é uma vitória para todos nós que moram nessa cidade. Então vamos torcer para que a coisa caminhe de forma positiva e não negativa, senão a lei de diretrizes realmente não vai poder ser cumprida na sua íntegra. Você entendeu como é que é? Obrigado. Boa tarde a todos, telespectadores da TV Câmara, internautas, senhores vereadores. Gostaria de não ser muito... Quero ser bem breve aqui, porque eu acho que a discussão ela é bastante rica nesse sentido, mas os vereadores já esclareceram muitos pontos importantes. E só para o esclarecimento daquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, essa lei orçamentária ela é importante para o próximo ano. E é uma lei que ela vem regendo aí tudo aquilo que a prefeitura vai fazer e tudo aquilo que a prefeitura vai gastar. E o que me impressiona muito é sempre os mesmos discursos aqui dos vereadores de oposição, que até parece que a prefeitura arrecada 1 milhão. Esse aqui é um orçamento, é uma previsão que a prefeitura faz. Aproximadamente, uma provisão que é feita pela prefeitura de arrecadação. E sabemos que o país, infelizmente, corre um momento muito crítico. E sabemos também que o ICMS, o ISS e os impostos arrecadados em todos os setores, ele vem caindo. Uma outra coisa para chamar a sua atenção, é muito claro e muito visível. A gente fica só observando algumas questões dentro dessa casa. Vereadores que faziam parte do governo, quando estava do lado de lá, era tudo mil maravilha, defendia. Aí hoje, quando o barco começa a dar um furinho, sai todo mundo de um lado, um para o outro. Então, como foi dito aí, a gente mudar de opinião é importante, mas mudar de lado. Então nós temos que ser bastante claro no nosso discurso aqui e ser honesto com aquilo que nós viemos aqui falar. Temos que ter posição. Então, eu estou no lado. O dia que eu vejo que alguma coisa está meio nublado para o meu lado, eu saio e aí começo a bater. Então, o que me impressiona muito é esse tipo de atitude. Quando estava lá, estava tudo bem. Hoje, chega aqui, está tudo errado. Então, mas por que fez parte tanto tempo desse governo? Por que defendeu tanto lá atrás? Então, nós temos que ser bastante incoerente aqui nessas questões. Eu estou desse lado, eu tenho bastante consciência do que eu estou fazendo aqui. A questão da iluminação, eu gostaria de colocar rapidamente. Eu votei porque eu tenho consciência que há uma necessidade. É muito fácil. Ontem eu ouvi uma frase de uma senhora, e essa frase é bastante pertinente para o momento. A senhora falou assim: fazer crítica à minha pessoa é muito fácil, o difícil é estar no meu lugar. Então, quando está ruim, todo mundo sai correndo e deixa o barco que está afundando. Mas será que tem posição para ficar lá para ajudar a levantar o barco? Para não deixar aquelas pessoas afundarem?
Então nós temos que ser incoerente nas questões da nossa conversa aqui. A gente vem aqui fazer discurso bonito, arrancar aplausos é muito fácil. Agora toda vez a oposição vem aqui e fala que a prefeitura arrecada R$1 milhão. É uma provisão que ela faz. Isso não quer dizer que ela vai arrecadar. E sabemos a dificuldade do nosso país, a dificuldade da nossa cidade. Então, nós temos que ser bastante claro e bastante coerente na nossa fala. Acho que nós temos que tomar posição e ser bastante claro nas nossas questões, nas nossas conversas. Eu acho que a gente não pode abaixar a cabeça e ficar sempre ouvindo a mesma coisa. Eu não estou aqui defendendo o governo, não, como o vereador Arildo disse. Tem falhas, com certeza tem falhas, mas também existe bastante acerto. Então, infelizmente, eu fico triste quando vem aqui, só mostra os erros, só mostra as falhas, mas cadê a solução? Alguém tem solução? Quando eu mostrar a falha, também eu tenho que mostrar a solução. Então, é muito fácil arrancar aplausos das pessoas que estão em volta. Chegar aqui, falar bonito, fazer um discurso para a maioria das pessoas ouvirem e agradar todos aqueles que estão ali em volta. Mas cadê a solução do problema? Uma outra questão. Tivemos uma reunião na Nova Dutra e eu vejo o pessoal que criticar tanto na área da saúde. Infelizmente, teve vereador que não participou. E sabiam, foram convidados. Tivemos lá novos vereadores, eu não vou citar o nome, mas teve vereadores que não estiveram. Então, vem aqui, faz a crítica, bate no governo. Na hora que é preciso estar presente numa reunião para levantar os problemas, para tentarmos achar a solução, não aparece. Então, eu gostaria de, mais uma vez, deixar você ir morador da cidade. Vocês que acompanham, com certeza sabem disso. Eu gostaria de encerrar minha fala aqui, dizendo que eu tenho lado sim. E esse lado é o que eu acredito. Temos falhas, mas também temos muitos acertos. A cidade mudou muito, a cidade fez a diferença nesses últimos anos, mas nós não podemos esquecer esses benefícios feitos na nossa cidade. Então, eu gostaria de ser muito claro aqui na minha fala, porque você, morador que nos acompanha, você, telespectador da TV Câmara que está nos assistindo, é muito fácil ser aplaudido, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O difícil é você ter consciência e votar um projeto de extrema importância com consciência. Mesmo que você não concorde com os pontos, eu acho que é natural. Mas eu vou deixar aqui mais uma fala que eu falei algum tempo atrás, eu volto a falar. Se tem discórdia, se acha que o projeto está errado, é simplesmente votar contra. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, na realidade, eu acho que, tecnicamente, é muito difícil você apresentar para a população de uma forma de como é o orçamento. No entanto, é importante dizer o seguinte, existe uma previsão de arrecadação de 955 milhões, quase 956 milhões, e isso é dividido entre as secretarias. Cada secretaria tem alguns programas. Nesses programas, são colocadas essas rubricas, são colocados algum valor. Por exemplo, compra de maquinário e caminhões para a prefeitura. Nós poderíamos, no orçamento passado, ter tido uma rubrica de R$1.000. No entanto, compramos, neste ano, máquinas e caminhões. Eu só estou dando um exemplo. O fato de ter uma rubrica baixa, um valor baixo, não significa que você não possa suplementar essa verba e fazer uma compra maior e aumentar o gasto. Por isso, nós temos um valor de remanejamento do governo, e nós temos 2 emendas, do governo ter a possibilidade de remanejar verba de uma secretaria para outra, com uma folga de porcentagem, para que
o governo não se inviabilize, porque senão todas as vezes que chegar uma verba, por exemplo, compra de caminhões e de máquinas, nesse caso que eu dei o exemplo, e não tiver uma rubrica para isso, ou tiver de R$1.000, você não possa trazer de uma outra rubrica mais dinheiro para essa que eu estou precisando nesse momento. E muitas vezes você tem dinheiro, tem as receitas próprias, né, dos tributos, das taxas, e das contribuições, mas você tem também as receitas, aquelas que vêm do governo federal, que vêm do governo do estado, como é o caso do Fundeb, que vem do governo federal. E as emendas. Você tem uma rubrica muito baixa para emendas, que você tem que fazer, na maioria das vezes, dar a contrapartida ao município. Ou seja, eu consigo uma emenda de R$500 mil, no entanto, o serviço... eu tenho que, do valor do serviço, eu tenho sempre que colocar verba do município. Portanto, esses valores rubricados, é óbvio que se eu tenho a intenção, se está no meu programa de governo, ou no programa de governo do Executivo, de fazer uma grande obra, óbvio que eu vou deixar um valor um pouco mais substancial para que eu possa trabalhar sem fazer esse remanejamento que é possível fazer de acordo com aquilo que a Câmara vota. Nós estamos apresentando uma emenda, o governo pediu um remanejamento maior e nós da bancada de sustentação, nós há muito tempo temos conversado sobre isso, de a cada ano diminuir esse valor de remanejamento. Por isso estamos apresentando uma emenda de 21%, que nós achamos razoável para que o governo tenha a possibilidade, então, de fazer o remanejamento da verba. Acho importante, nesse projeto, no orçamento para 2016, ele está bem completo, fala dos programas que as secretarias estão apresentando, o que estava dentro do programa de governo do Hamilton. Mas eu queria fazer um destaque dentro da área de saúde, que foi colocado que a gente tem que modernizar a rede, que nós temos que modernizar a gestão, mas prioritariamente investir em unidades médicas da saúde da família. Eu acho que a vereadora Ana Lino até concorda comigo, porque se nós não investirmos na prevenção à doença, nós nunca vamos conseguir atacar a saúde. E vamos sempre ter que gastar muito mais. Então, essa prioridade nas unidades médicas de saúde da família, no programa Saúde em Casa, isso para mim é fundamental, e esse orçamento na questão da saúde aponta isso. Trabalhar mais com a prevenção. É óbvio que, se fosse há alguns anos, o nosso orçamento seria bem menor. No entanto, nós temos a possibilidade de ter esse valor por conta da responsabilidade fiscal que é feita por esse governo. Então, é verdade que aumentamos a arrecadação. Por conta de maiores contribuições, é verdade, mas porque trouxemos maiores investimentos e melhores investimentos para a cidade também. Dentro do orçamento, você tem que discutir toda a cidade. Por isso eu peço o voto favorável de todos e também a emenda de remanejamento, que nós estamos diminuindo daquilo que foi votado na LOA para 2015, e esse ano estamos colocando uma emenda de 21% para remanejamento. Presidente, quero falar um pouco também do orçamento, que participamos aqui, né, vereadora, como Comissão de Finanças, alguns vereadores vieram e pedimos já, da outra vez, pedimos mais uma vez para a equipe de finanças a equipe vir munida mesmo de detalhes, não sei, é um orçamento muito grande, todo mundo sabe, claro, além do valor, é a página mesmo, de cada secretaria.
Então, as pessoas que até veio um grupo pequeno, né, de moradores e munícipes, que perguntavam, mas a equipe de finanças, não, na hora é claro que não tem como ligar lá, apesar que estava o diretor, a equipe estava aqui, uma equipe ótima, eu sei, mas as perguntas são variadas de todas as secretarias, de valor, de cada assinatura que a gente faz. Então, pedimos mais uma vez para a equipe vir munida de respostas, de procurar saber e ter um jeito para agilizar as respostas no dia, de preferência, que às vezes é mais difícil, ou então depois. Então, participamos. O ano que vem, qual a nossa obrigação? Acompanhar as audiências, que são 3, né? 3 de quadrimestre, para ver as realizações disso daqui. E seguimos, são todas, mas a gente quer acompanhar o que? A realização da Secretaria de Infraestrutura, da Saúde, né? Com esses 180 milhões, como a vereadora Rose Gaspar falou, da unidade básica que tem a família, porque o que sai caro na saúde? O pronto-socorro, né, vereador? A saúde não é atendida, os exames, a demora dos exames, a demora da cirurgia, onde que vão parar essas pessoas? No pronto-socorro. Então, pronto-socorro, atendimento é muito caro, fica gastando, como a gente fala, num buraco, um saco sem fundo, e não faz a prevenção. Então, esse é o nosso papel para esse orçamento aqui, desse tamanho, de acompanhar, fiscalizar, né, a par todas as secretarias, mas tem aquelas grandes das realizações mais difíceis. Infraestrutura, saúde, educação já é mais folgadinho um pouco para realizar as suas obras, né, o que precisa, o que a gente vai mesmo é saúde e infraestrutura, mas todas as secretarias. Esse é o nosso papel. E peço que na primeira audiência que terá depois de 4 meses, né, cada 4 meses nós temos prestação de contas, que a Secretaria de Finanças venha munida de respostas, né, vereador, para nós, para tirar as dúvidas de preferência na hora. E vamos fiscalizar o ano que vem, 2016. Pode falar que eu vou completar. Então, Ana, só para arredondar o número aqui, para as pessoas que estão assistindo, né, Maurício, sem agora fazer trocadilho, nós estamos hoje no dia 2 de dezembro. Temos aí praticamente mais 27, 28 dias, que se a gente contar não é isso, porque a gente vai entrar no período de Natal. São 200 milhões a menos do que foi previsto em 2014. Ou seja, não é R$1 bilhão, tá? Nós vamos chegar próximo de 800 milhões. Tá? Então, a secretária de Finanças me falou que a arrecadação ela vem caindo através... Não a arrecadação própria, tá? Isso que é importante. A arrecadação do município não tem caído a ponto de afetar, mas os repasses do ICMS e dos repasses de valores vinculados do governo, e aí por isso o atraso de algumas obras, é porque o dinheiro acaba não chegando, então nós vamos chegar na casa de 200 milhões, é quase 20% do nosso orçamento. É uma diferença razoável, né, para a gente dizer que de 800 para 1 bilhão é muita coisa. Mas então, é da Ana a palavra. Ana, se me permite um pouquinho, é também mais uma questão de... Tá, em cima disso aí, tá? Para vocês terem uma ideia, para esse ano o orçamento é 972 milhões. Eu lembro que quando teve a LDO, foi falado em 974. Até eu falei, né? Não vai ter muito aumento, né? Para vocês terem uma ideia, já o orçamento veio com 955 milhões. E para o ano que vem, 919 milhões. Quer dizer, vai cair mais ainda. Quer dizer, o ano que vem vai ser mais difícil ainda. Tá? Então, existe aqui esse quadro de evolução de receita aqui, tá? Que está na página 50, né? Que fala claramente sobre isso aí. Então, eu vejo que a dificuldade o ano que vem vai ser muito maior. Vereador, posso? Pode. Eu já terminei. Na realidade, eu acho que é isso. Não adianta você apresentar um orçamento que tenha uma previsão fútil, né? Você tem que dizer a realidade. Se nós tivemos uma queda de arrecadação neste ano,
é óbvio que com a crise, né, nós teremos uma diminuição a partir de 2016. Então, se nós tivemos uma queda enorme de ICMS, né? O governo do estado também cortou no seu orçamento. Então, nós estamos num momento em que a previsão, é melhor ela ser menor do que estar com uma previsão que nós sabemos que não alcançaremos caso a gente continue nesse patamar que nós estamos passando. Agora, nós temos que falar a realidade. Não adianta fazer uma previsão que não vai se cumprir. Obrigada, Ana. Mais alguém? Então, passamos agora para a votação. Lembrando que temos emendas e nós estamos votando em primeiro turno. Tem uma mensagem modificativa também. Em primeira discussão, né? A emenda 1 e 2 foi arquivada. Temos a emenda 3 e a 4. E essa mensagem modificativa primeiro? Tem também? Tem. Primeiro a mensagem modificativa. Precisa ler, não? Precisa não? Ah, tá. Só para entender, essa alteração na mensagem foi feita pela própria Câmara, pedido aqui do nosso jurídico, tá certo? Então a mensagem está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. A mensagem, então, modificativa foi aprovada. Agora a emenda número 3. Pode ler para a gente, pastor? No artigo 6º do projeto de lei, epígrafe passa a constar a seguinte redação. Artigo 6º. Na forma do que dispõe o inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, bem como inciso 1º do artigo 7º da Lei Federal número 4.320/64 e da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, fica o Poder Executivo compreendendo a administração direta e indireta e também o Poder Legislativo dentro do montante estabelecido em seu respectivo orçamento autorizado autorizado. Só isso? Essa é a agenda 3. Essa aqui. Essa está podendo. Ela não altera nada, né? Nosso pessoal também é problema, né? Francisco também. Analisa. Passou para você. Mas foi aprovado, mas passou, mas foi aprovado. Passou, a senhora não quis assinar. Sim. Hoje. A Andréia passou para mim assim. Quem disse isso? Ela. Não. Verdade, essa emenda não foi para mim. Ela não. Não, mas não foi, mas tem 2 assinaturas, então. Não, entendi. Não, tudo bem. Foi passado para mim. Eu não fui lá, foi passado para mim assim. A emenda número 3, né? A emenda número 3 está em votação. Gostaria de justificar o voto, senhor presidente. Eu queria votar eu vou encaminhar meu voto contrário a essa emenda, que pese eu entender que até porque ela vai ser aprovada, é óbvio que eu sou favorável à diminuição do percentual de remanejamento, mas na audiência pública do orçamento que tivemos aqui, eu fiz essa pergunta para o diretor da Secretaria de Finanças: qual é o real percentual que a prefeitura executa de remanejamento? E ele nos deu a informação que é de 15%. Então, já em 2015, que foi um ano super difícil,
a prefeitura utilizou um percentual de 15% de remanejamento. Por isso eu penso que 21... Essa é a 3, você está falando da 4. Ah, desculpa, vocês estão voltando a 4. A 3 é a sua emenda, inclusive. Perdão. Minha justificativa da 4, essa, desculpa. Então, tudo bem? E aí, quem resolveu? A emenda número 3 está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. A emenda foi aprovada. Agora a emenda número 4. Emenda número 4, ficam alterados os limites percentuais estabelecidos na linha A, B e C do inciso 1º do artigo 6º desse projeto de lei, que passam a ser de até 21% do total da despesa fixada. Agora, posso? Então, da forma que você estava colocando, vereador, então, primeiro, o governo mandou com 50%, né? Só para o pessoal entender, percentual de remanejamento é a margem de erro que o prefeito tem de prever uma coisa e fazer outra. 50% de 955, que é a previsão dele, são muitos milhões de margem de erro. Propus 15%, fiz uma emenda, minha emenda foi arquivada pelas duas comissões, e fiz esse 15% baseado no que é praticado hoje pela prefeitura, conforme a informação prestada pelo diretor de finanças, Antônio Hélio dos Santos, aqui na audiência. Eu fiz essa pergunta para ele, e 15% vai dar 143 milhões, vai arredondando 144 milhões de margem de erro. É muito grande essa margem, né? Então, por ela ter sido arquivada, em protesto a esse arquivamento, eu vou votar contrário a essa emenda, mas eu sou favorável, obviamente, à diminuição de 50% e sei que vai passar. Então, para o posicionamento político, eu manifesto meu voto contrário. Só justificando também a questão dessa emenda, já havíamos acordado, desde a primeira legislatura, que nós faríamos um ajuste gradual e que a cada ano nós diminuiríamos um percentual, um ponto percentual, para que pudesse chegar na margem dos 15%. E nós estamos cumprindo isso à risca. Baixamos, era 23, 22, e agora estamos chegando na casa do 21. Provavelmente, ano que vem, vamos trabalhar com a margem de 20%. Esse foi o acordo. Ainda que pese essa informação, que eu também ouvi, vamos fazer uma base, então, sendo pessimistas. Se eu diminuo a arrecadação, a minha margem tem que ser maior. Porque essa margem, na verdade, não é uma margem de erro, é uma margem que o prefeito tem que ter para ele poder utilizar um recurso para uma finalidade mais importante, porque se ele tiver fixado isso com valor menor, ele pode até não conseguir fazer coisas importantes. Então, essa margem, ela se justifica mais ainda com o risco que nós temos de ter uma arrecadação menor. Mas no ano que vem, essa margem vai cair para 20%, e nós esperamos que nas próximas legislaturas continuem caindo um ponto percentual. Senhor presidente, só para justificar também os 21%, margem de remanejamento não significa margem de erro. Significa margem para se fazer o remanejamento. Porque senão, tudo que se fala aqui parece que é verdade absoluta. Não é erro. É margem para você, eu expliquei isso, para você mudar de uma secretaria, um outro serviço. Por exemplo, se há uma decisão no orçamento participativo de um serviço X e você quer mudar, você tem a margem de remanejamento do orçamento para fazer essa mudança. Só para deixar muito claro. Então, a emenda número 4 está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4. A emenda foi aprovada por maioria. Agora a votação do projeto. Vereadora Analina. Já? Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Desculpa.
Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raco. Senhor presidente, em tempo, eu acredito, poderia constar meu voto contrário à emenda número 4? Eu quero fazer uma continha rápida. Foi dito muitas coisas aqui e quem está nos assistindo sabe. Orçamento é orçamento, é previsão para o ano que vem, previsão de verba, tudo bem. Mas eu vou fazer uma colocação rápida. Em uma casa onde tem o marido e a mulher que trabalham, então tem uma previsão de receita durante o ano. Se a esposa, por exemplo, for demitida, só fica então o salário do marido. O que vai se fazer? Reduzir despesa. Isso é o óbvio. Vai ver o que pode reduzir aqui da energia, dali, é dentro de casa. Não tirar dos funcionários. Hoje a prefeitura trabalha só até as 14 horas. Tirou o ticket de alimentação dos funcionários. Poderia sim diminuir despesa com publicidade, que é quase 5 milhões por ano. O gabinete dos secretários, diminuir secretarias. Tem muitas ações que podem ser feitas. E ninguém aqui está fazendo blá, 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 não. É ações Seu voto, efetivas. vereador. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereador Rosa Gaspar. Favorável. O projeto de lei número 25, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento, programa para o exercício de 2016 do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado em primeira discussão por 12 votos.